Beleza, casa cheia, muito bom. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gabriel Senra, eu sou fundador e CEO da Lint. Prazer enorme estar aqui moderando esse painel hoje. Inovação aberta e criatividade. E eu queria convidar para me juntar aqui a Gabriela Diuana, responsável pelo Hub de Transformação Digital da Croton e líder do programa Cubo Innovation. Quero convidar também o Gustavo Queiroz, gerente de Open Innovation e Transformação Digital da BR Malls e líder do programa Cubo Retail. E o Rodolfo Zuori, Corporate Success do Cubo Itaú, que cuida lá da relação das grandes empresas com as startups dentro do Cubo, lá em São Paulo. Vamos sentar? Boa. Pessoal, prazer enorme estar aqui mais uma vez. Acho que a gente tem uma oportunidade super legal de discutir um tema super quente no mercado, que é inovação aberta, criatividade, como que está acontecendo essa relação a princípio super difícil, mas super interessante entre grandes empresas e startups. O meu papel aqui hoje é de representar os empreendedores ao conversar com um time de peso de grandes empresas que estão fazendo um trabalho super legal nesse envolvimento com o ecossistema de inovação. Eu costumo brincar ou fazer uma analogia que a transformação digital, ela por si só não é capaz de salvar ninguém, a tecnologia por si só como ferramenta não resolve todos os problemas e é preciso pensar que o processo de inovação numa grande empresa ele funciona como se fosse uma maratona. Você começa se preparando para uma jornada de longo prazo e toda vez que a gente está sedentário, como a gente às vezes está numa organização, esse processo ele começa a doer. Então, é preciso fazer um processo de fisioterapia corporativa, no sentido de a gente se aquecendo e quebrando um pouco as amarras. E esse time que está aqui tem conseguido fazer isso. E eu estou super animado de poder trocar ideia acerca disso hoje. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para todo mundo se apresentar, para a gente ficar todo mundo na mesma página e garantir que a gente, ao invés de uma apresentação, faça mais um bate-papo. À medida que vocês forem tendo perguntas, levantem a mão que a gente dá um jeito de ir arrumando o curso. Só queria entender um pouco antes. Tá, desculpa, fui informado aqui agora que não vai ter pergunta, mas a gente depois conversa com vocês ali fora se for preciso. A gente vai estar num painel aqui logo na sequência e estamos à disposição para bater papo. Desculpa, ajuste de rota. Mas eu queria então, já que eu posso fazer pergunta, que se levantassem a mão quem é empreendedor aqui hoje. Boa. Quem tem vontade de se tornar um empreendedor? Quem é de grande empresa hoje? Legal, muito bom. Vamos lá, queria que todo mundo se apresentasse, começando pela Gabi. Oi. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar falando com vocês. Eu sou carioca, mas moro em São Paulo, vai fazer mais ou menos uns 5 anos. Eu estou na Croton tem mais ou menos uns 10 meses. Eu fui para lá para a gente criar essa área de inovação, que fazia parte de uma estratégia maior de transformação digital. E aí, ao longo daqui do painel e do próximo, eu conto um pouquinho para vocês como que a gente fez. Falando um pouquinho da Gabriela, eu sou completamente apaixonada por educação. Acho que é isso que vai estar resolvendo qualquer problema do Brasil. E comecei minha carreira no Senai, no Centro de Tecnologia. Depois passei pela Pearson, por uma multinacional. E vim para a Croton, agora Croton Mais Somos, para a gente estar transformando a educação, tanto do ensino superior, educação básica, e também do lifelong learning. Prazer falar com vocês. Prazer, galera. Sou o Gustavo, eu sou o Head de Inovação Aberta da BR Malls. Eu também sou carioca, fico Rio-São Paulo, né, porque o Cubo, o Rodolfo vai falar melhor em São Paulo. A BR Malls é a maior empresa de shoppings do Brasil, a gente tem 40 shoppings, e a nossa ambição é, de fato, tornar o varejo cada vez mais interativo, usando a tecnologia e, sem dúvida, startups a nosso favor. E ao longo da trajetória de perguntas do Gabriel, a gente vai falar um pouco como é que a gente está fazendo isso para o varejo. Obrigado. Boa. Rodolfo. Boa tarde, gente. Queria, antes de mais nada, agradecer aí o convite da organização. Parabéns, Manu, por ter conseguido aí essa parceria para a gente. Muito bom. Obrigado aí pela honra de poder estar sendo moderado por Vossa Excelência, Gabriel Senra. Como vocês podem ver pelo meu sotaque, eu sou um mineiro que gosta de pão de queijo com requeijão. Estou em São Paulo tem mais ou menos uns 90 dias no Cubo, realizando o sonho da minha vida, que é ajudar a transformar o Brasil por meio do empreendedorismo em startups. Eu trabalho com isso há 11 anos, sou funcionário do Itaú e trabalho na principal iniciativa de inovação aberta, acho que hoje, da América Latina, uma das maiores do mundo, que é o Cubo, onde a gente tem as maiores empresas do Brasil, a Croton aqui, maior empresa de educação do planeta Terra, a BR Malls, uma das maiores empresas de varejo inteira aí no Brasil com a gente,
Hoje o Cubo tem 120 startups, é o maior sistema de startups de longe da América Latina. Em breve seremos a Via Láctea e temos 25 grandes empresas que estão lá com a gente. Então, obrigado pela oportunidade aí. Quantas startups estão lá no Cubo hoje? Isso depende, né? Todo dia cresce um pouco mais. Então, se você me perguntasse há uma hora atrás, talvez seriam 121. Eu acho que agora, passou mais uma hora, a gente está com 122. Boa, boa. Mais ou menos esse número. Eu compartilho com o Rodolfo o gosto pelo pão de queijo. Eu também sou mineiro, pelo sotaque não dá para enganar. Eu moro em São Paulo já há alguns anos. E, curiosamente, acho que isso leva um pouco da discussão. Eu sou advogado, não me visto como mas sou advogado de formação. Trabalhei em escritório e grande empresa. Eu era do jurídico que falava não, mas eu brigava para ficar falando sim para as pessoas e tentava viabilizar os negócios. E me reconheço empreendedor desde muito pequeno, quando eu comecei a fazer as primeiras coisas, mas, curiosamente, eu fui o primeiro empreendedor residente do Cubo em 2015, assim que a gente voltou de um programa de aceleração da 500 Startups lá em São Francisco. Então, assim, a minha jornada foi de sair de grande empresa para empreender, muito para conectar com o propósito da Lint, que é de tornar o trabalho das pessoas mais eficiente e inteligente. Se eu não estou enganado, você foi o primeiro e único que saiu do Cubo, que ficou muito grande quando a gente era Cubinho, e depois voltou para o Cubão. Exatamente. A gente, quando voltou para o Brasil em 2015, entrou para o Cubo com 4 pessoas, saiu quando a gente tinha 18 e voltou agora com um pouco mais de 30 para o Cubo maior, para o Cubão. Mas, bem, não estou aqui para falar de mim nem da Lint, acho que o importante é a gente trabalhar nesse ecossistema, mas é muito interessante perceber, acho que essa pitada de colaboração eu posso dar, que eu vivenciei na minha pele o processo de amadurecimento das empresas nos últimos anos no Brasil, acerca de como trabalhar com startups. Eu me lembro de ter participado de painéis como esse em 2015, 2016, muito para dar um depoimento quase que de apelo para as pessoas, no sentido de, olha para a gente, startup não morde, startup está querendo resolver um problema real e tem muita coisa legal que a gente pode fazer junto, tem muita troca. E eu fico muito feliz de ter visto esse ecossistema amadurecer, as empresas mudarem de perfil acerca das startups, e hoje estarem numa postura muito mais engajada, e um exemplo material disso é o próprio Cubo, mas estarem numa postura muito mais engajada acerca disso. A gente tem um longo caminho pela frente, mas eu estou bastante otimista pelo que está acontecendo. A minha postura hoje é muito de otimismo. Queria começar com a Gabi. A gente estava, curiosamente, alguns minutos atrás, falando sobre uma situação que ela tem lá, de sponsors desse programa de inovação. E acho que meu primeiro ponto, Gabi, é o seguinte: tem muita resistência no começo, nesse processo de inovação. Eu queria que você contasse um pouquinho como que foi quebrar essa barreira na Croton e como é que vocês conseguiram engajamento do time lá hoje. Conta um pouquinho para mim de como começou isso lá. Legal. E acho que é bom ver também que tem muita gente de grande empresa aqui, né? E acho que a primeira coisa que eu posso falar para vocês é que não é fácil você implementar uma transformação digital, principalmente em grandes empresas. A Croton tem 31 mil funcionários espalhados pelo Brasil, mais de 2 milhões de instituições privadas e 25 milhões de alunos de instituições públicas. Então, a gente conseguir mudar um mindset de que tudo que deu certo até agora, por que eu vou mudar se ele continua dando certo? Mas a gente tem na ponta um aluno, um professor completamente diferente que precisa estar aprendendo de uma forma diferente. Então, o que a gente precisou fazer para escalar isso? É claro que isso faz parte de uma estratégia muito maior de transformação digital. Então, desde você trabalhar com ágil na companhia inteira, fazer com que as pessoas mudem esse mindset de processual, de burocratizar, como é que você quebra isso? É um primeiro desafio. O segundo, como é que você proporciona para o seu cliente uma experiência diferente? E o terceiro, que é a conexão com a inovação aberta. E aí o ponto do Gabriel foi, o time de inovação ele é um time muito enxuto em toda a empresa. Pense que se você é de inovação, você só dá prejuízo no primeiro momento, você custa caro para a empresa estar apostando em você. Então, você precisa, de alguma forma, trazer valor para aquilo. E a estratégia que a gente adotou, que está dando super certo, foi a gente nomear embaixadores dentro da Croton. Ou seja, eu tenho 18 embaixadores de inovação. Um representante por área, que não está ligado diretamente à minha estrutura, ele está ligado diretamente na estrutura dele. Então, eu tenho um embaixador do jurídico, eu tenho um embaixador de tecnologia, um embaixador do RH. Isso faz com que eu tenha braços na companhia como um todo, e essas pessoas frequentam constantemente o Cubo para estar se conectando com essas startups e buscando novas soluções. É uma forma que a gente precisou criar estratégias como multiplicadores dentro da companhia e, ao mesmo tempo, também capacitá-los.
Porque quando a gente olha para uma startup, não é um Globo Repórter, né? O que eles comem, como é que eles vivem, do que eles se reproduzem, né? Todo mundo pensa um pouco assim. Então a gente faz um papel de quebrar um pouco disso e falar assim, olha, vem que esse cara está pronto, muito mais focado do que a gente, faz muito mais rápido do que a gente, e ele está aqui para o ganha-ganha. Ele quer fazer com que as duas partes saiam ganhando. Então, minha primeira recomendação para vocês é: pensem quem seriam os top talents da empresa de vocês que possam ser esses multiplicadores de inovação. Eu já ia passar para o Rodolfo a segunda pergunta, mas eu queria pegar um gancho nisso que você falou. Como é que foi a estrutura? Você teve apoio da alta diretoria, porque muitas vezes eu sinto que nas organizações a inovação ela vem de várias áreas, mas isso só se torna realmente uma questão mainstream dentro da organização quando o C-level da empresa está comprado com isso, quando você tem o sponsorship da diretoria. Eu sinto que na Croton isso existe, mas como é que foi esse processo? Perfeito. Vou até pular. Se eu falei que a recomendação número 1 era nomear os embaixadores, eu vou para a recomendação número 0. Tenha o seu CEO mais comprado do que você. Tenha o board da companhia, assim, respirando e pensando em inovação o tempo inteiro. É a partir daí que você consegue permear, porque você acredita, né? Se você escutar de um embaixador hoje de inovação, ele vai te dizer, putz, qual que é a primeira barreira que a gente tem? Passar pelo processo de suprimentos, o processo de contratação. Porra, quem trabalha numa empresa sabe quanto é árduo você levar 3, 4 meses para contratar. Muito mais pedir um balanço dos últimos 10 meses de uma startup que só dá prejuízo. Então, você também precisa mudar esse mindset. Então, infelizmente e felizmente, o top-down funciona muito melhor quando você quer, de fato, transformar a companhia como um todo. Justamente isso. E, assim, eu queria usar esse gancho para fazer uma pergunta para o Gustavo. Assim, pensando em vender e ter o CEO comprado com o processo de inovação, qual que é o discurso que você vê hoje? Pensando assim, a gente tem um monte de gente aqui que precisa voltar para casa e falar, cara, vamos transformar a nossa empresa. Existe o discurso da ameaça, o discurso da oportunidade e o discurso da necessidade. Eu acho que, no caso de vocês, tem um caso curioso, né? A gente sempre ouviu falar que o e-commerce, a tecnologia ia mudar muito o varejo e, possivelmente, vocês enfrentaram muito isso lá. Como é que você vendeu essa história? Como é que a BR Malls comprou a história de inovação lá dentro? Então, acho que um pouco que a Gabi falou, o sponsor do board, do CEO, do C-Level, ele é essencial, né? Porque a discussão era, você é líder de mercado, mas a certeza que você tem é que o que te trouxe até aqui não vai te levar para os próximos 10 anos. Só que é muito difícil por pessoas cristalizadas que viveram muito sucesso financeiro e sucesso na profissão ter que tomar uma decisão de tomar um risco, de arriscar, por exemplo, uma posição de CEO para falar, vamos tentar mudar um pouco a rota, né, esse ajuste de rota. E o que a gente viu que super faz sentido é que a organização ela tem o core dela, ou seja, ela tem o que ela faz bem e o que paga o dia a dia dela, o ano. Né? Como a Gabi falou, a gente começa como área de inovação para trás, devendo, porque você tem um gasto com salários e todo o incentivo, e o retorno não é no tamanho que o core ele dá para as pessoas. E aí tem até um livro que é super bacana, e quem quiser ler, que se chama Liderança e Disrupção, que ele fala das organizações ambidestras, que para você conseguir fazer uma transformação digital, você precisa de basicamente 3 coisas. A liderança apoiando, que a gente já aqui falou quanto é importante. O segundo é de autonomia para o time que vai arriscar. E o terceiro é que esse time que vai estar pensando no futuro, ele tem autonomia para errar, mas ele tem a conexão com a nave-mãe. Porque se você pegar um navio, que é uma empresa, e botar um jet ski, rapidamente eles vão se desencontrar. Né? Então, eu acho que esse lado foi super marcante para a gente de sponsor. E aí, indo para a pergunta de como é que o e-commerce ele afeta o varejo, em 2015, 2016, tem uma feira aqui em Nova York todo janeiro. E o slogan em 2015 era o e-commerce vai acabar com o varejo físico. Né? E aí a gente também, eu estou lá 8 anos na BR Malls, sem dúvida era uma coisa que a gente estava preocupada. E o movimento que a gente viu, e era o slogan da mesma feira em 2017 ou 2018, era O2O. E o significado disso era online mais offline ou online to offline. Ou seja, você vê empresas online abrindo espaço físico offline, porque o que a gente percebeu foi a experiência do consumidor do físico, ela tem que ser omnicanal. O consumidor não quer ser só online ou offline. Então, a gente viu que as startups, os e-commerce, sim,
podem colaborar e ajudar o consumidor a ter uma experiência melhor e sim fazer o varejo, o 4.0, ou New Retail, aí, como as pessoas têm falado. Então a gente vê hoje um formato de colaboração e aquela ameaça virou uma parceria. Legal. É curioso observar que em alguns minutos a gente ouviu temas, em perguntas diferentes, palavras similares. Assim, a gente começa dando prejuízo ou para trás, a gente busca, né, nessa velocidade, tem o discurso da ameaça. Acho que é curioso observar o seguinte, é muito fácil enxergar, por mais que existam mercados muito diferentes, similaridades entre os desafios enfrentados por uma grande empresa na hora de implementar uma cultura mais inovadora ou de aproximar com empresas que são startups. E o Rodolfo vive isso na pele todo dia. Você conversa não só com os dois, mas com dezenas de mantenedores e outras empresas que estão no mercado. Eu queria te ouvir no seguinte sentido. Quais são os pontos de dor mais comuns hoje? Assim, em como que você atribui o estágio de maturidade das empresas brasileiras hoje na hora de trabalhar com startups? Porque essa turma que está aqui é exceção à regra. Eles já deram um passo muito à frente de estar presente num ambiente como o Cubo, mas não é o padrão. O que você vê acontecendo e qual que você acha que é o primeiro passo a ser dado numa organização? Eu acho que a gente está tendo uma mudança em relação a essa cultura de se aproximar com startups no Brasil. Eu trabalho com isso tem 11 anos. Então, eu trabalhei num fundo que, na época, investia em startups. O pessoal nem falava que era startup, falava empresa de base tecnológica. E de lá para cá, o que a gente vê é que teve um termo que ficou muito forte no Brasil, que é a palavra empreendedor, né? Empreendedorismo. Então, há uns anos atrás, o vilão da novela era sempre empresário. Hoje em dia, os heróis são os empreendedores e é do jeito que eu acredito que tem que ser mesmo. Isso começou a refletir porque a gente começou no Brasil, no início, a tentar importar um modelo do Vale do Silício para cá, de que eu vou ter startups que vão captar dinheiro com investidores que naquela época não existiam. Hoje a gente tem alguns bons investidores aqui. Um dos nossos co-founders lá no Cubo mesmo é a Redpoint, junto com o Itaú. E o que aconteceu foi que essas startups, às vezes, faziam nada que não resolvia o problema de ninguém. E aí as empresas nem davam consideração para aquilo, porque muitas dessas startups estavam querendo concorrer com essas empresas. O que eu vi acontecer de uns 5 anos para cá, desde que a gente criou o Cubo, é que o empreendedor brasileiro começou a entender que existem muitas deficiências dentro do nosso país, principalmente no ambiente de negócios, e que essas deficiências, como você mesmo visualizou na Lint, no setor jurídico de grandes empresas, elas são oportunidades para o empreendedor que quer ter um negócio resolver aquele problema. E é isso que a gente acredita, por exemplo, no Cubo. Então, no Cubo, uma startup é uma empresa que tem um produto real para um problema real, mas a forma como ela resolve esse problema tem potencial de escala. Quando essas startups começaram a ganhar cada vez mais maturidade e pararam de ficar só usando bermuda, tomando cerveja e ir na piscina de bolinha, que não é a realidade do que tem dentro do Cubo, e começaram a falar um pouco mais a língua do corporativez, a língua das grandes empresas, elas começaram a ter penetração cada vez maior, porque elas estavam resolvendo uma dor da grande empresa. Só que do lado da grande empresa, essa realidade, essa mudança, ela é um pouco mais lenta. Por quê? Porque uma empresa grande, ela não é feita para poder assumir riscos. Porque ela já é muito grande e a dificuldade de assumir risco para dentro de um corpo executivo ela é muito alta. Então, você imagina no Itaú, por exemplo, a gente errar. É um banco, o maior conglomerado financeiro do hemisfério sul, dentro da Croton, a maior empresa de educação do planeta, ou dentro da BR Malls ou da DASA, que são grandes empresas dos seus setores. Errar para essas empresas é muito difícil, elas têm investidores e tal. Então, hoje, a principal quebra que eu vejo dessas startups que estão tentando fazer negócio com soluções boas para as grandes empresas, é que os executivos eles têm que assumir que dentro das suas empresas existem possibilidades de melhoria e que não necessariamente eles vão ter que vir com a solução. E essas soluções, às vezes, vão estar nas startups. É basicamente isso que a gente tenta fazer dentro do Cubo quando a gente leva uma grande empresa para lá. A gente fala o seguinte, você entende das dores que você tem a honestidade intelectual, que é muito difícil de ter no ambiente corporativo, de assumir que, às vezes, existem carências dentro do seu negócio e que essas carências podem ser supridas por alguém em algum lugar do mundo, se Deus quiser, dentro do Cubo, que já está resolvendo aquele seu problema de uma maneira mais rápida, barata ou eficiente, de uma maneira real, resolvendo um problema real. Então, eu vejo que no Brasil a gente ainda está começando a ter essa evolução, mas
O termo hoje, transformação digital, que virou buzzword, né? Todo mundo está falando, todo mundo está querendo fazer. O seu CEO, o dono da empresa, o seu chefe, ele acorda falando, precisamos inovar, precisamos fazer transformação digital, e sai nas principais capas de revista, é isso que a gente está falando no momento todo. Mas sair desse buzzword e ir para a realidade, que é o que a gente está tentando fazer aqui, para mim, o primeiro passo é entender o seguinte, talvez a gente possa começar resolvendo problemas que a gente tem. E aí, o que eu vejo as empresas que estão lá dentro do Cubo fazendo, citando isso que a Gabi falou que é muito bom, é que as pessoas entendem que não é uma área de inovação dentro da empresa que vai resolver todos os problemas dentro da empresa, não. É a pessoa lá do mercado, lá da área financeira, por exemplo, dentro de uma grande empresa que tem uma dor, que, ele demora muito para poder processar uma nota fiscal, porque tem que acessar 1000 prefeituras no Brasil para pegar o dado em cada uma dessas prefeituras, e depois tem 30, 40, 50, 60 pessoas fazendo isso, tem erro, porque o negócio é muito manual, etc. E aí você tem uma startup, às vezes, poderia fazer isso e poderia resolver. O grande problema aqui, na hora que a gente vai fazer isso, é que para uma grande empresa comprar de uma startup, ela vai falar assim, me dá o balanço auditado dos últimos 3 anos. Eu tenho 6 meses de startup, eu não sei nem o que é balanço ainda. Como é que a gente faz, doutor? Eu não sei o que é isso. E eu vejo que lá no Cubo, a nossa discussão das empresas já não é nem mais essa, como é que uma grande empresa compra de uma startup, é como é que a gente está passando por uma evolução maior. O que eu queria era a gente trazer essa discussão que está dentro do Cubo de uma forma mais ampla para as outras empresas. Para a gente poder ajudar as outras empresas em como é que elas podem comprar. Não precisa obter a propriedade intelectual de uma startup na hora que está negociando com ela. Não faz sentido. É a mesma coisa de eu ir comprar energia e eu, em vez de eu querer energia, eu querer uma hidrelétrica. Eu quero o resultado que uma startup igual a gente pode me trazer. Então, eu vejo que a gente está evoluindo. No Cubo, o que a gente espera com a nossa proposta de valor é acelerar esse amadurecimento. É o que essas empresas estão aqui estão fazendo. E elas são exemplos para poder fazer isso. Essas empresas que estão aqui são as principais referências de inovação aberta hoje, que estão gerando resultados lá dentro. Eles têm dezenas de milhares de reais que estão sendo economizados em negócios com startups, pensando em como falar do futuro do varejo, do futuro da educação e por aí vai. Então, eu acho que a gente ainda tem muito para evoluir, mas estamos indo no caminho certo. Boa. Você falou de um negócio que é curioso. Assim, os executivos hoje pressionam a gente para ter essa postura inovadora, e eu costumo brincar com uma referência que assim, a gente costuma viver um bullying corporativo. Antigamente a gente ia para o final de semana ou para o aeroporto e falava de futebol, comentava um resultado, falava de viagem. Hoje a gente tenta descobrir se blockchain é para passar no cabelo, para comer, quem que é o Watson, que é Agile e por aí vai. Virou um negócio uma pressão muito forte por a gente fazer qualquer coisa, em ser uma sala de post-it, ir num Demo Day, fazer um hackathon, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Quero um chatbot, pelo amor de Deus. Que eu quero um chatbot para atender os meus clientes. Então, assim, a gente está desesperado para fazer qualquer coisa e sair desse barulho, levantar a cabeça da água e mergulhar onde a gente está lá, às vezes um pouco, é difícil. E tem gente que já fez isso. Mudar os processos internos, dar autonomia para as áreas, isso tudo dá muito trabalho, mas eu queria, né, Gabi, que você comentasse assim, o que você fez para gerar, como é que você mediu isso, como é que você fez isso a primeira vez, como é que foi o primeiro caso e como é que você conseguiu repetir e sair um pouco desse buzz, porque tem gente que faz inovação por fazer. Ah, não, a gente está inovador agora porque a sala está colorida, porque a gente montou um espaço. Só fazer o sponsorship de um espaço como o Cubo não basta. Só fazer um Demo Day, um hackathon ou colorir os espaços não basta. O que você atribui ao sucesso da Croton nessa iniciativa? Assim? O que você acha que você fez para sair do nós e ir para um mundo real de inovação? Acho que você me deu a pergunta mais difícil, né, do painel. Você esperava o quê? Eu vou $1 milhão essa pergunta. Vamos lá. Essa área de inovação ela existe tem basicamente 7 meses, né? Então eu considero que a gente trabalhou como uma startup dentro de uma grande empresa também, principalmente por a gente estar num mundo à parte que é no Cubo, né? Então a gente tem um andar, que é o 8º andar, que é um mezanino no Cubo, que é da Croton. Então, a gente acertou e errou muito durante esse processo. Mas a primeira coisa que, tanto para mim, quanto para o meu time, quanto para o próprio Galindo, uma área de inovação não deve existir durante muito tempo. Acho que esse é a primeira meta, né? Ela deve existir para conseguir, num período de 2, 3 anos, isso é uma estimativa porque ninguém ainda fez, conseguir mudar, fazer uma transformação cultural para isso. Então, a gente começa, né, e aí o Galindo falou isso muitas vezes, o Galindo é o CEO da Croton, né, a área de inovação não faz inovação,
ela é um facilitador e uma conexão para essas transformações. Então, acho que esse é um primeiro caminho, né? O segundo caminho foi de que a gente precisa ter a coragem para experimentar, que é o ponto que o Rodolfo falou muito. A gente, como uma grande empresa, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está colocando em risco. E aí, particularmente falando de educação, para mim, é a área de inovação mais difícil de se inovar. Porque você testar o aprendizado de alguém, a formação de um cidadão, o dinheiro de um pai que muitas vezes está sacrificando para poder pagar aquela mensalidade ou investindo para um sucesso futuro desse aluno, é um risco altíssimo. Então, sim, a gente precisa de muita cautela para a gente estar experimentando inovações. E aí, falando do que a gente teve ao longo desse processo, a gente está fechando hoje, né, com 14 startups desse processo durante 6 meses. E acho que o grande aprendizado foi, fazendo também parte dessa transformação cultural, o dinheiro para você experimentar está dentro da área de inovação e não dentro da área de negócios. Isso dá uma coragem e tira uma barreira das outras áreas de falar, eu não tenho budget esse ano, eu não orcei, eu acho isso muito legal, incrível, mas eu não tenho. E da velocidade, né, Gabi? E a velocidade, exatamente. Então, a gente, tendo esse orçamento dentro da área, um processo flexível interno, que a gente não precise passar por suprimentos e pelo jurídico, a gente tem autonomia e a confiança, que eu acho que é o primeiro ponto, a confiança que a gente precisa ter da companhia, de que a gente vai estar testando pequeno, muito pequeno, a amostra mínima possível que você puder ter, para depois, sim, você começar a escalar esse experimento. Deixa eu só te interromper e fazer uma rápida observação, porque essa é uma das melhores, quando a gente pensa em boas práticas do que a gente tem visto de inovação aberta, o tema autonomia é muito curioso. Assim, as empresas grandes, elas não têm uma tolerância muito alta a risco, e dar um determinado budget para a área de inovação testar e gastar dinheiro mesmo em testes tem sido uma boa prática. Mas, somado a isso, eu tenho observado que nas áreas, se você não tem o devido incentivo para o colaborador ou para os times testarem ou inovarem, isso fica complicado, porque por mais que o budget esteja lá, ele tem 380 coisas para fazer, ele tem que bater a meta, porque o bônus dele está lá na meta. Então, assim, uma coisa curiosa que eu tenho visto em algumas empresas o budget está aqui, incentiva uma área a te procurar para testar uma coisa nova, porque na meta dele está mudar ou resolver aquele problema de um outro jeito. Sim. E se eu só pegar uma carona com o seu ponto para terminar aqui, né? Porque eu acho que isso ajuda muito qualquer empresa ou qualquer área dentro. A gente também precisa saber selecionar muito bem essa startup. Isso. A gente sim precisa olhar para esse empreendedor como um cara sensacional, que seja um possível braço seu, porque essa startup nada mais é do que a extensão do seu time. Então, o processo de seleção e de avaliação não pode ser só de um produto. Desculpa, Gabi, mas assim, você precisa de fato analisar quem é esse empreendedor, quem é esse founder, quem é esse cara que está ali e o time que está por trás. Porque esse cara, se for muito foda, você pega um problema, por mais complexo que seja, entrega na mão dele, você tem a confiança de que ele vai resolver isso de alguma forma, sabe? Então, é importante também a gente ter esse time engajador, né, dentro da sua empresa, que seja, o cara tá ali respirando inovação, querendo fazer diferente, mas também a cautela de selecionar não só um produto que você acha que vai resolver a sua vida ali. Você tem que analisar várias variáveis dentro desse contexto para minimizar o risco do negócio. Só porque eu te atrapalhei. Não. Desculpa. Você falou que queria comentar. E aí também uma coisa que a gente vê muito importante é que você tem que gerar cases dentro da empresa, né? Porque no final você está usando o seu capital político, corporativo, até na física, né, dentro da empresa, e essa é uma dinâmica muito tricky, né? Então é uma zona cinzenta onde, mesmo que você tenha o budget, parece que você tem que convencer uma área a testar ou usar um produto inovador, mais barato, que vai ajudar ele, mas que não soe uma ameaça, né? Porque se ele achar que aquele produto ou startup vai colocar em risco o emprego dele, ele encarar como uma ameaça, o maior sabotador é a própria área, né? Então, esse formato que a Croton fez, a BR Malls, também acredita, ter embaixadores, ou seja, pessoas que são... E aí é muito importante como é que você classifica esse embaixador, porque é muito melhor uma pessoa engajada do que um PhD naquele assunto, porque ele, às vezes, é muito mais restrito, né? Então, a gente viu que tem muito sucesso quando você vê a pessoa, o entusiasta do assunto. Porque se for entusiasta, é o cara que pesquisa, é o cara que gasta o extra mile dele para viajar, estudar.
E não necessariamente aquele cara que já faz muito bem aquilo, é o diretor e está lá há 10 anos. Porque acho que tem que pegar tem que ser um propósito de vida, não dá para ser só uma obrigação, né? Então acho que era para complementar um pouco o que a Gabi falou. E curioso, assim, eu já vi, a gente até no Cubo fez isso há um tempo atrás, parabenizou e reconheceu as pessoas que estavam... Os ninjas, os corporate ninjas. Que eram pessoas que estavam fazendo extra, assim, a pessoa não tinha aquilo na meta, ela não tinha aquilo como DNA, mas ela estava ali sendo um sponsor e carregando nas costas e vendendo. Eu quase que tinha vendedores dentro da empresa para conseguir fazer as coisas darem certo. Mas eu queria... sem avançar muito nisso para a gente não se perder, voltar num ponto que a Gabi levantou. Ela falou assim, inovar com o aprendizado das pessoas é um negócio muito importante. E o aprendizado das pessoas é o core business, é o DNA da Kroton. Mas inovar não é só no nosso core business. A empresa não pode inovar só no produto final que ela vende, sim em todos os seus processos. Como que a BR Malls enxerga isso? Vocês estão buscando inovação só para o core ou também para o back-office, para as áreas paralelas? Como é que você enxerga isso lá hoje? Então, hoje a gente está olhando porque assim, o core, e aí posso falar pela BR Malls, Kroton, o próprio Itaú, de novo, a empresa grande, ela tem uma aversão a risco, que é natural, uma empresa de capital aberto e tudo mais. Só que as áreas, que eu digo, marginais, no sentido de não é o core, jurídico, RH, elas têm muita oportunidade e não necessariamente foram áreas que foram escolhidas para ter aquele investimento maior, etc. O que a gente percebeu é que essas áreas estão sendo muito boas para gerar case de startup, de produtos que estão funcionando. E a gente na BR Malls falou o seguinte, eu não vou guardar para mim só essa beber da água da inovação, né? Quando a gente entrou para o Cubo, a gente falou, vamos fazer coisas para a nossa empresa, mas vamos abrir para os nossos parceiros. No caso de shopping, são todas as marcas dos varejistas, a gente apresenta para startup. E até brincam que eu sou o Tinder corporativo, né? Então você tem que... Porque no final, o que vale é dar o match entre uma dor, uma startup com uma solução ágil, acessível e sem dúvida inovadora, com uma empresa grande que vai, além de comprar o produto, ele também está comprando um mindset menos burocrático e ágil. Isso é um negócio que aí eu acho que é um capítulo que o Gabriel vai explorar, não se faz uma inovação, transformação digital sem uma transformação cultural, né? Eu acho que são coisas que andam muito juntas. Eu acho que assim, esse é o gancho perfeito, assim, acho que eu comecei falando sobre isso. A transformação digital, a gente não pode colocar a tecnologia no centro, a gente tem que colocar as pessoas no centro. E muitas vezes a gente faz esse processo ao contrário. A gente acha que comprar a melhor tecnologia vai tornar a empresa mais inovadora. Tem a analogia boa da guitarra, que ninguém que tem a melhor guitarra se torna automaticamente o melhor guitarrista. Mas a melhor guitarra na mão do melhor guitarrista faz o melhor som. Então, a gente primeiro tem que fazer com que as pessoas sejam inovadoras. O que a Gabi falou é perfeito. A área de inovação não serve para inovar, e sim para construir pessoas e times mais inovadores ou capazes de andar mais rápido. Esse mindset é super importante. Transformação digital não pode ser uma busca incessante por uma tecnologia ou uma ferramenta mágica, e sim uma forma das pessoas trabalharem. Só que nem tudo são flores. Eu acho que uma coisa importante de se abordar aqui é que, para que tudo tenha dado certo, muita coisa já deu errado. A gente, nessa tolerância a risco, quem começou primeiro, às vezes encontra pedras no caminho. E um tema que eu acho que é curioso é o alinhamento de expectativa. Muitas vezes, a grande empresa chega para comprar um produto ou um serviço de uma startup, e o que ela quer é comprar o que ela estava acostumada há 1 milhão de anos, que é um projeto de 1 ano, que demora 1 ano para ser desenhado, 2 anos para ser vendido, 5 anos para ser implementado, e até lá todo mundo já mudou de emprego, já mudou de área, já mudou a necessidade do negócio, e o projeto está lá rolando até então. Então eu vejo muitas vezes, eu estou falando pelos empreendedores em geral, a grande empresa procurar uma fábrica de software que se chama de startup, e não um produto final e, enfim, a luta pelas customizações. Eu queria que você comentasse isso, porque lá no Cubo isso é um... Não, acho que isso é muito importante, acho que é um ponto muito bom. O ponto em relação a isso, que eu acho que, se eu puder passar aqui um pouco dessa experiência que a gente tem lá, é que executivos não são treinados a pensar em dores. Eu vou bater muito nessa tecla. Porque quando as pessoas vêm para a gente falando assim, eu quero um aplicativo, eu quero blockchain de passar no cabelo, eu quero inteligência artificial de sabor creme, seja lá o que for. Gente, eu trabalho com isso há 11 anos. Eu não entendo patavinas de tecnologia perto do que está acontecendo hoje. Vocês podem pegar as melhores pessoas de tecnologia aqui no Brasil,
do jeito que a tecnologia está, na velocidade que as coisas estão, eu sei que vocês estão cansados de escutar isso, mas existe uma lei basiquinha, chama Lei de Moore. A cada X anos, a tecnologia de processamento ela acelera exponencialmente, o custo cai exponencialmente. Acho que antigamente era 2 anos. Isso nem 2 anos mais é. Foi diminuindo no tempo. Então tem tanta coisa nova surgindo que a possibilidade de já ter alguém no mundo resolvendo o seu problema é muito, muito, muito alta. E eu falo isso aqui no Brasil. Você me permite te interromper rapidinho? Fica à vontade. Tem um negócio que é super curioso, que é as pessoas às vezes se apaixonam pela solução e não pelo problema. Bom. E elas acham que o problema é não ter a solução. Outro dia eu estava conversando com um executivo de uma grande multinacional aqui no Brasil e ele estava me narrando a seguinte situação. O problema que ele tinha era que não existia um app capaz de dizer onde estavam os funcionários num prédio de 32 andares. E esse app não funcionava porque ele não conseguia localizar os funcionários. Eu falei, mas espera aí, qual é o problema de fato? Ah não, o banheiro está ficando lotado, o Wi-Fi não está funcionando, o elevador não está bom. Eu falei, esse é o problema. O problema não é você não ter o app. E a gente às vezes mistura esses conceitos. Então é super importante separar o joio do trigo nessa seara. Eu acho que esse é o ponto, Gabriel. Assim, quando a gente foca no problema e você não pede a solução, não vai cair dentro dessa armadilha de falar, ó, eu quero um aplicativo que tem essa cor, não é nada. Não é o como que vocês estão preocupados. Não é o como que a empresa tem que estar preocupada, a empresa que tem a dor, que tem a demanda. É o resultado esperado. Ó, eu tenho um problema aqui que eu demoro 1 ano para poder recrutar meus talentos, eu tenho um turnover alto desses novos talentos que eu recrutei aqui de 20%, eu gasto R$1 milhão para poder recrutá-los, eu tenho uma baixa diversidade de mulheres nesse recrutamento. Eu quero um aplicativo, não me interessa o que você quer, com todo respeito, me interessa que você quer resolver esse desafio, esse problema. E já vai ter alguém que vai fazer isso. Grandes erros que eu vejo de empresas tentando se conectar com startups. Número 1, empresas vêm querendo a solução e não vêm muito cientes do seu problema. Número 2, empresas apostam nas startups como as salvadoras da pátria. Vamos jogar a mão o problema na cabeça daqueles gênios lá, esse problemão todo, esse problemão complexo de turnover, de achar diversidade, de reduzir custo, tudo na mão de uma startup de recursos humanos que ela vai resolver tudo. Se é uma startup que resolve um monte de coisa, ela não é startup, gente. Startup é um negócio que é bem focado. É bem focado, ele vai resolver um problema, mas ele vai resolver aquele problema de uma maneira muito, muito, muito competente. Terceiro grande problema, tratar as startups como fornecedores tradicionais. Pedir para eles documentação, fazer uma análise de risco deles, igual você faria de um fornecedor tradicional, solicitar para eles devolutivas, às vezes, de processos e de estruturas que eles não têm. Não vai dar certo, vai ficar lá anos e anos e anos tentando conectar com a startup e não vai funcionar. Então, para mim, a principal dica que eu tenho sobre isso é comece focando no problema e entendam, eu acho que esse ponto que a Gabi e o Gustavo trouxeram é muito importante, que não é a área de inovação dentro das empresas vai fazer as empresas inovarem, não. É a área que tem a dor. Se alguma das pessoas da área de inovação se meter a sabedor de uma área que não é a área dele e falar que ele conhece aquele problema e for implementar, ele às vezes não vai ser reconhecido pelo time que está lá, às vezes aquilo não vai ser implementado porque aquela dor não era bem aquela e quem estava sofrendo com a dor não tem nenhuma ligação, e depois os usuários que vão colocar aquela solução lá dentro, que são as pessoas que importam de serem impactadas, elas não vão aderir. Transformação cultural, transformação digital, seja lá qual transformação for, é mudança, é transformação. Isso depende de gente. Existe uma estatística daquele livro que eu estou lendo, que você me viu lendo hoje, que 73% das mudanças com seres humanos em grandes empresas, 73% dão errado. Então tem que ser uma coisa que convença as pessoas. Por isso que ter ganhos de curto prazo, rápidos, pequenos, eles são importantes, porque você começa a mostrar os seus resultados ali. E toda grande empresa, toda empresa tem que dar resultado, é inevitável. Então eu acho que ter clareza do que vai ser testado, ter clareza de qual problema que você quer resolver e começar pequeno, fazendo várias apostas, é muito importante isso, e isso é hoje o que mais vem sendo discutido aqui no Brasil. Lá fora, o pessoal já está um pouco mais avançado, pegando o ponto que você me falou. Hoje aqui é como é que eu consigo trazer resultado, principalmente para essas áreas não core business, de uma maneira rápida, mais barata e mais eficiente. Se a gente estivesse fazendo uma ata de tudo aqui, eu sublinharia a parte ter clareza do que a gente quer, ter objetividade. Prioridade é uma palavra que não tem plural. Agora, eu queria
pegar esse gancho e desviar um pouquinho para a palavra criatividade do painel, que é um negócio assim, existe uma romantização muito grande das startups, dos empreendedores, etc., que assim, as grandes empresas são dinossauros antigos e as empresas inovadoras e legais são as startups. Eu acho isso uma grande balela. Para mim, dentro de startup tem gente com a cabeça fechada e dentro da empresa tem muita gente criativa. Ser humano, né? E uma coisa que eu tenho adorado ver nesse tema de inovação aberta é a troca. Lá na empresa a gente troca muito com os nossos clientes, a gente ajuda eles a mudarem algumas coisas que estão fora do nosso escopo de trabalho e eles nos ajudam o tempo todo. Direto eu chamo uma cliente nossa para ensinar, eu tenho uma pessoa da área de procurement e suprimentos de um cliente nosso, que ela vai dar treinamento para o nosso time de vendas para negociar com outras empresas. Como é que vocês fazem essa troca lá hoje? Vocês já estão nessa etapa ou como é que vocês querem olhar para isso daqui para frente? Vocês enxergam essa troca no processo ou é só uma relação de resolver um problema real com uma empresa mais inovadora? Ou você vê essa possibilidade de troca? Então, a troca hoje, a gente está estimulando mais a troca de trazer pares, ou seja, grandes empresas que estão na mesma altitude da nossa, que está um passo, acho que, à frente, para eles interagirem, co-criarem e colaborarem, né? Quando você vai a troca, grande empresa que já está pegando a transformação digital como uma pauta importante, a gente tem uma troca recíproca, na verdade. A gente tenta extrair deles menos burocracia, mais agilidade e mais solução rápida. E a gente também tenta dar em troca algumas coisas que são maturidade corporativa. Ó, cara, cuidado com esse tipo de contrato aqui. Não é uma mentoria formal, porque eu acho que ninguém mais quer ser aula de mentoria individual, mas muito mais no sentido de a gente olha com bons olhos e fala, cara, vamos construir junto, e não é o mindset antigo que era, se esse cara é pequeno, vamos espremer ele até ele não conseguir mais. Eu acho que a gente está implementando, mas eu acho que tem um caminho razoável para percorrer. Gabi, eu estou deixando todas as perguntas difíceis para você, mas vamos lá, mais uma. Você ainda tem mais 15, meia hora comigo ali fora. Vai ser bom. O negócio é o seguinte, é muito fácil olhar e dizer quais são os aprendizados que as grandes empresas têm que ter. A gente já falou de alguns aqui. Mudar a forma de suprimentos, não pedir balanço auditado e fazer isso. Qual que você acha que tem que ser o aprendizado dos empreendedores? O que você acha que o empreendedor e a startup precisa aprender para se relacionar com a grande empresa? E eu queria que você respondesse isso bem rápido, porque o nosso tema já... Tá. Bem rápido, eu acho que ele tem que entender a nossa linguagem, o nosso tamanho e a nossa velocidade. Segura a expectativa, acho que para todos os empreendedores, a velocidade de vocês não é a mesma do que a gente precisa passar por diversas áreas, apesar da vontade ser igual. Então, segura um pouco a expectativa que no tempo certo, no momento certo e na hora certa a gente consegue fazer um deal e combinar para o ganha-ganha, sempre focado no ganha-ganha. Nenhuma empresa está querendo passar a perna porque você é mais barato ou vice-versa. Então, também não engane a gente de ser mais barato, de ser mais caro porque a gente tem dinheiro. Então, acho que parceria e ganha-ganha seria a grande resposta disso. Show de bola. Posso encerrar? Claro. Eu só queria deixar um convite aqui para todo mundo que quiser visitar o Cubo, gente. O Cubo é hoje o maior ecossistema de startups e inovação da América Latina. São mais de 122 startups. A gente elegeu 5 grandes setores da economia, que a gente trouxe grandes empresas que estão aqui representadas para poder patrocinarem o Cubo e ajudar a desenvolver startups desses setores. A gente tem startups de áreas de gestão, como RH, jurídico, comercial, financeiro, e startups de saúde, educação, varejo. Além disso, a gente recebe diariamente no Cubo mais de 2.000 pessoas querendo fazer negócio com startups, querendo ser mais criativas, querendo participar de eventos. Se eu não estou enganado, são mais de 10 eventos por dia, então estão todos convidados para poder ir lá em São Paulo nos visitar. Muito obrigado. Pessoal, o tempo nosso está mais do que encerrado e eu queria... eu e a Gabi vamos continuar esse papo no espaço do WeWork. Quem quiser ir para lá para acompanhar, a gente vai continuar essa conversa. A WeWork é parceira do Cubo, é importante falar isso. O WeWork é parceira do Cubo. E eu quero agradecer demais a presença de vocês, deixar os meus contatos para quem quiser discutir esse assunto online. Eu estou em todas as redes sociais como @gbsenra. Estou à disposição para discutir esse tema. Podem me procurar e é um prazer discutir. Tá bom? Obrigado, valeu!